Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado, mestre em Direito e professor universitário. E nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer aqui uma análise de um caso que teve bastante repercussão na mídia, né, que eu acredito que muitos ficaram sabendo, de uma tentativa de assalto que resultou em assassinato de uma funcionária de uma loja de joias em um shopping, né, um grande shopping aqui em Fortaleza. Né? Esse fato aconteceu na sexta-feira passada, agora 20 de agosto, certo? E a gente vai analisar um pouco sobre esse caso, principalmente sobre se existe a responsabilidade do shopping ou do estabelecimento comercial por crimes, por infrações cometidos em seu interior, tá bom? Então acompanha aqui a gente que a gente vai aqui analisar o caso. Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa análise de caso, certo? Então, a pergunta que a gente vai se propor a responder: um shopping ou um estabelecimento comercial, em geral, pode responder por crimes ou infrações cometidos em seu interior, certo? Então, a gente vê, né? A gente analisa aqui nas imagens. Essa imagem no canto superior esquerdo foi justamente desse último ocorrido, né? Do assassinato dessa funcionária da loja de joias, né? Essa logo à direita de um consumidor que teve o seu veículo furtado em um estacionamento, e logo abaixo a gente tem uma imagem, né, de um assalto que ocorreu dentro de uma loja, certo? Aqui o bandido rendendo os funcionários. Então a gente vai analisar: o estabelecimento comercial, o shopping, respondem ou não respondem nesses casos, né? Devem ou não devem indenizar os funcionários e consumidores em casos como esse, certo? Então, primeiro, né, a gente observa que a funcionária da loja de joias, ela foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, está previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal. E o criminoso, né, o infrator, se sujeita à pena de reclusão de 20 a 30 anos pela prática desse crime, ok? E agora, analisando a responsabilidade do estabelecimento. Como regra, pessoal, o dever de indenizar, né, decorre da prática de ato ilícito pelo estabelecimento. Então, o shopping ou a loja só vai, né, ter esse dever de indenizar se for constatado a prática de ato ilícito. E o conceito jurídico de ato ilícito está previsto aqui no Código Civil, em seus artigos 186 e 927. Vamos analisar aqui. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, aí a gente pergunta: o shopping cometeu ato ilícito? Né? Porque o argumento de defesa do shopping é que ele não cometeu ato ilícito nenhum. Geralmente os shoppings, né, em casos como esse, digam: não, isso não foi um ato ilícito meu, até porque esse ato, né, foi o que a gente chama, o que eles alegam ser um ato de terceiro, né? Olha, o assaltante, né, que cometeu o crime não era funcionário do shopping, não era funcionário da loja. Então, a linha de defesa dos shoppings e dos estabelecimentos nesse caso é que foi um caso fortuito ou força maior, ou mais precisamente um ato de terceiro, né, que não era funcionário dele. Certo? Mas se a gente for analisar bem a lei, perceba que aquele que, por ação ou omissão voluntária, né? Então a gente percebe que, como a gente vai analisar na jurisprudência, o shopping e o estabelecimento comercial, eles têm um dever de zelar pela segurança, certo? Do estabelecimento, né? A segurança dos seus clientes, segurança dos seus funcionários. E quando ele não zela por essa segurança, isso caracteriza uma omissão, e essa omissão, quando causa um dano a outrem, é considerado um ato ilícito que gera para o shopping e para o estabelecimento um dever de reparar esse dano, certo? E como diz aqui no parágrafo único do artigo 927, a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, certo? E é isso, a gente vai ver que aquilo que nós chamamos de responsabilidade objetiva, ou seja,
quando o dever de indenizar independe de dolo ou culpa, né? Basta que na responsabilidade objetiva seja demonstrado o quê? O ato praticado, a ação ou omissão, o dano causado, né, enfim, à pessoa, ao cliente, ao funcionário, e o nexo de causalidade entre esse ato e esse dano, certo? E a gente vai ver que no Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é que o estabelecimento, né, o fornecedor, o prestador de serviço, ele responde de forma objetiva, ou seja, não é necessário comprovar o dolo ou a culpa do estabelecimento, certo? Basta comprovar que houve um ato, uma ação ou omissão, houve um dano e um nexo de causalidade, certo? Isso está aqui no Código de Defesa do Consumidor bem claro, pessoal, dizendo, artigo 6º, são direitos básicos do consumidor. Inciso 6, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, certo? E o artigo 14 que fala, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, certo? Então, e o parágrafo 1º completa: o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Então, a gente analisando aqui o Código de Defesa do Consumidor, quando o estabelecimento comercial, o prestador do serviço, não fornece essa segurança, a mínima segurança necessária para o consumidor, considera-se que o serviço prestado é defeituoso. E se o serviço é defeituoso, o estabelecimento deve responder, deve indenizar o consumidor, independente da existência de culpa, certo? E aqui, vamos analisar aqui a jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o que é jurisprudência? São os julgamentos. Como é que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo essa questão, né? E a gente vê, a gente analisando aqui alguns julgamentos anteriores do Superior Tribunal de Justiça em casos parecidos, ele diz que o dever de responsabilização do estabelecimento, né, por crimes cometidos em seu interior decorre do fato de que o estabelecimento ele assume o risco, né, que isso é inerente ao risco da atividade, ao risco da sua atividade comercial. Então, a partir do momento em que um estabelecimento comercial, um shopping, né, exerce a sua atividade empresária, ele assume os riscos decorrentes dessa atividade, inclusive de incidentes, de eventos que aconteçam, né, no seu interior, certo? Se ficou comprovado que ele não deu uma segurança mínima necessária, né, para os seus clientes e funcionários. Então a gente vê, por exemplo, esse julgado, né, do ministro Luiz Felipe Salomão, que ele fala que né, assim, apesar de muitas vezes um evento ser, né, esse evento, esse ato de terceiro ser considerado imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade inserindo-se na estrutura do negócio. Ou seja, faz parte do risco da atividade no entendimento do STJ. E nesse outro julgamento aqui do ministro Marco Aurélio Belize, ele firmou o entendimento de que é dever do estabelecimento comercial zelar pela segurança de seu ambiente. Por isso, não é possível alegar caso fortuito ou força maior ou ato de terceiro para afastar a responsabilidade civil decorrente de atos violentos praticados no interior do estabelecimento, né, de dependências comerciais, inclusive no estacionamento, certo? Então, a jurisprudência do STJ é no sentido de responsabilizar o estabelecimento comercial em atos violentos, crimes e outras infrações praticados dentro do estabelecimento. Existe até uma súmula, né, a 130 do STJ, que fala que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorrido em seu estacionamento. O que é súmula, pessoal? Súmula, na realidade, nada mais é do que um entendimento assim que foi sedimentado, pacificado, ou seja, o STJ já julgou essa questão várias vezes.
E aí, quando ele tem vários julgamentos nesse mesmo sentido, ele é dito uma súmula, que é, digamos assim, um entendimento consolidado. Então, isso aí já existe uma súmula falando sobre isso, né? E aqui a gente trouxe outro julgamento, certo? Falando que, no caso de assalto dentro de estabelecimento comercial, dizendo que o estabelecimento comercial é responsável por roubo ocorrido em seu estacionamento, independentemente de ser ato de terceiro. Por quê? Porque isso decorre em face do dever de segurança inerente à atividade, certo? E não se exclui do estabelecimento da responsabilidade por roubo sob o argumento de ser ato de terceiro, certo? Esse julgamento foi da segunda turma da recursal dos juizados especiais do Distrito Federal, dizendo que sim, um shopping, um estabelecimento comercial responde por um ato, mesmo que seja um ato de terceiro, certo? Então essa é a nossa conclusão, que o estabelecimento comercial e o shopping respondem por infrações cometidas contra consumidores no seu interior, certo? Mas vamos mais além analisando o caso. E caso a vítima do crime não seja um consumidor, seja um funcionário, o estabelecimento também pode ser responsabilizado nesse caso, pessoal? E a resposta correta é sim. Também, né, seja um funcionário, seja um consumidor, o estabelecimento responde. Por quê? Porque se a vítima for um funcionário, por exemplo, de um crime, como o que ocorreu, tal fato se caracteriza acidente de trabalho, como está previsto na lei, certo? Aqui na lei 8.213, aqui o artigo 19, ele é bem claro, que ele diz que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa e que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução da capacidade para o trabalho, certo? Ou seja, se uma pessoa no ambiente de trabalho, exercendo o trabalho a serviço da empresa, sofre uma lesão corporal, certo? Que lhe cause a morte ou uma perda ou redução de capacidade para o trabalho, configura aí acidente de trabalho. E o parágrafo 1º reforça isso, dizendo que a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Então, é dever da empresa zelar por essa segurança, zelar pela proteção do trabalhador, né? Se não, e se houver essa lesão, se houver esse comprometimento da saúde do trabalhador, no ambiente de trabalho, no exercício do trabalho, configura acidente de trabalho. Inclusive, aqui o artigo 21, inciso 2, a linha A, fala: equipara-se também ao acidente de trabalho para os efeitos dessa lei ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, que é justamente esse caso que a gente está analisando. Um crime, né, um latrocínio, né, um assassinato de um funcionário no local de trabalho é nitidamente um ato de agressão praticado por um terceiro, né? E no caso aqui, no ambiente de trabalho, enquanto a funcionária estava exercendo o seu trabalho. Então, como expressamente está na lei, é considerado acidente de trabalho, certo? Então, o que a gente pode concluir é que os familiares da funcionária morta podem processar a loja, né, o local de trabalho, pelo acidente de trabalho que acarretou na morte, né, da funcionária, tá bom? Alegando que houve, né, uma displicência, uma falta de segurança, né, na prestação do serviço, ok? E aí a outra pergunta que a gente faz e o shopping, além da loja, o shopping também pode ser processado? E a resposta é também. O shopping também, além da loja, o shopping também pode ser processado, sob o argumento de que a funcionária ela pode ser enquadrada numa categoria que a gente chama de consumidor por equiparação, certo? Que a doutrina chama também o bystander, né? Como está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O que é esse consumidor por equiparação? Está aqui no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Para os efeitos dessa seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Ou seja, no caso de uma relação de consumo, certo? Haver
um fato em que cause, né, enfim, que vitime pessoas, que cause danos, né, a pessoas em uma relação de consumo, né, não só os consumidores devem ser indenizados, né? Mas também, né, equipara-se aos consumidores outras pessoas que estariam ali participando daquela relação de consumo, tá? Então aqui, pessoal, a funcionária, né, em relação ao shopping, ela se enquadra como uma consumidora por equiparação e por isso o shopping, embora não tenha um vínculo empregatício direto com a funcionária, certo? Ela pode ser sim indenizada, pode e deve ser indenizada pelo shopping na condição de consumidora por equiparação, né? A gente traz até aqui um julgado também do STJ, certo? Que ele traz um caso bem parecido, em que um shopping teve de indenizar uma vítima de assalto em suas dependências. Está aqui o julgado do STJ, né? A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negou um recurso do Shopping Center Ribeirão Preto e manteve indenização de R$50 mil a ser paga a uma funcionária atingida por tiro dentro do centro comercial quando saía do trabalho, né? Então, segundo as informações desse processo, a vítima, ao final do expediente, passava diante de uma loja quando foi atingida por um tiro disparado por assaltantes que roubavam aquele estabelecimento, certo? E o relator do recurso, né, foi o ministro Raul Araújo, do STJ, disse que a jurisprudência do tribunal é pacífica ao reconhecer que os estabelecimentos comerciais devem indenizar os consumidores e também os consumidores por equiparação vítimas de assalto ocorridos em área que deve ter a segurança garantida. Então, aqui a jurisprudência, né, bem clara, num caso muito parecido a esse que a gente está analisando, dizendo que aqui a funcionária se caracteriza como uma consumidora por equiparação, certo? E ela, né, tendo em vista que o shopping não garantiu a segurança mínima, né, e isso causou, né, né, enfim, ela foi vitimada por um assalto, né? O shopping também teria o dever de indenizar a funcionária, ela na condição de consumidora por equiparação. Então aqui, pessoal, a gente conclui, certo? Que os familiares da funcionária morta, eles podem ingressar com ação de reparação de danos, tanto contra a loja onde a mesma trabalhava, né? Pois o crime de latrocínio cometido no local de trabalho configura acidente de trabalho, então pode-se entrar com ação contra a loja, né, como por motivo de acidente de trabalho, e também contra o shopping center por ser considerada, a funcionária ser considerada uma consumidora por equiparação. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra aqui o nosso vídeo, a nossa breve análise do caso, certo? Então a gente pede para vocês compartilharem aqui esse vídeo com amigos e conhecidos, curtirem, né? Se inscreverem aqui, né? Acompanharem aqui o nosso canal e o nosso Instagram, certo? E comentem aí, deixem aí nos comentários que outros casos vocês gostariam que a gente comentasse, né? Que a gente desse a nossa opinião jurídica, certo? Porque a gente gosta de estar sempre interagindo, tá bom? Então agradeço muito a atenção de vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.